Paz e vida da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, o Senhor Jesus, que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Seja Ele que nos encha de vida e de esperança neste dia. Eu quero voltar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, o final do versículo 54, versículos 55, 57 e 58, especialmente o versículo 58, que nós não compartilhamos na meditação passada. E estou lendo esses versículos anteriores para que você entenda o contexto. Paulo então nos diz, 1 Coríntios 15, a partir do final do versículo 54, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero trazer esta palavra nesses dias que temos refletido e pensado. Mortes não podem ser contabilizadas apenas como números. São de fato pessoas. São pessoas profundamente queridas pelos seus parentes, amigos, pessoas que foram próximas, que conviveram e caminharam com seres humanos que partiram. Quando vivemos dias em que temos um contexto de em torno de 100 mil brasileiros mortos, isto de fato nos assusta e deve mexer com o nosso coração. Mais de 160 mil mortos nos Estados Unidos, mais de 700 mil mortos no mundo. E a palavra de Deus é quem nos traz esperança nesses dias. É quando Paulo usa um cântico, um texto profético, que pode ter sido usado como cântico, como está aqui, e que nós cantamos em louvores, cânticos espirituais, quando afirmamos que tragada, e o que Paulo fala aqui, tragada foi a morte pela vitória, ao usar um texto de Isaías. Ao usar um texto de Oséias também, quando ele diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? E Paulo vai dar graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é profundamente grato a Deus pela vida, pela vitória que é dada por Deus Pai, através de Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas neste dia, eu quero pensar com você aqui como está no versículo 58. E quero deixar este versículo de modo especial. Paulo, então, depois de reconhecer que a morte foi tragada pela vitória de Cristo, depois de Paulo questionar onde está a vitória da morte, onde está o poder de dano da morte, a dor final da morte, vencida pelo Senhor Jesus Cristo, ou seja, onde está o ferrão da morte, o aguilhão da morte, que agora não consegue mais vencer definitivamente o ser humano que é salvo em Cristo Jesus. Depois de Paulo agradecer pela vitória que é dada por meio do Senhor Jesus, Paulo então vai dizer: portanto, diante de tudo isto, diante da vitória dada por meio do Senhor Jesus Cristo, Paulo então vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo nos chama a que nós possamos ser firmes, sermos inabaláveis, não sermos levados por qualquer vento de doutrina, não sermos sacudidos para um lado e para o outro, a bel prazer das circunstâncias e dos problemas que nos cercam. Paulo fala para um cristianismo que foi vivido debaixo de perseguição pelos judeus que não criam e não foram, aqueles que não foram convertidos ao Senhor Jesus Cristo, pelo Império Romano,
que via na igreja cristã mais uma seita judaica, mais um grupo religioso, e então chegando até o ponto de Nero colocar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos. Veja que tipo de cristianismo era vivido naqueles dias: sofrido, perseguido. E então Paulo diz à igreja de Corinto: sejam firmes, sejam vocês inabaláveis, sejam vocês mais, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então que nós possamos ser firmes, que nós possamos ser inabaláveis, firmes e inabaláveis, que possamos ser ainda mais abundantes na obra do Senhor, ainda que um tanto limitados, ainda que com um distanciamento social, ainda que com um isolamento domiciliar, ainda sendo necessário, ainda que não possamos estar sem máscaras e voltando ao antigo normal, de podermos andar por todos os cantos tranquilos, sem máscara, não. Ainda que tenhamos determinadas limitações e restrições, que nós busquemos um meio de sermos sempre abundantes na obra do Senhor. Há pessoas pelas quais você orar. Há pessoas para as quais você pode doar algo e ajudar pessoas. Há pessoas carentes, precisando de ajuda. Há irmãos precisando de oração. Há pessoas precisando de uma palavra de esperança. E ela está nos nossos corações, posta pela verdade da palavra de Deus, que nos é trazida, que nos foi revelada e que está aqui traduzida para os nossos olhos encherem os nossos corações desta palavra de esperança. Então não esqueça, seja abundante na obra do Senhor, sirva ao Senhor. Aproveite estes tempos de pandemia, de tanto desespero, em que as pessoas precisam ouvir a palavra de vida, a palavra que vem daquele que é a vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é a vida. Jesus venceu a morte e nós precisamos proclamar isto. Ele está vivo à direita de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Ele está vivo e ele virá buscar a sua igreja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que possamos trabalhar com muita alegria e com muito prazer, pela visão de servirmos ao Senhor e em gratidão, por termos sido em gratidão, não é ingratidão, e em profunda gratidão, podermos servir aquele que nos serviu, dando a sua própria vida para nos salvar, morrendo na cruz, mas vencendo a morte, ressuscitando e estando à direita de Deus Pai, de onde Ele há de vir para buscar todo aquele que nele crê. Sejamos firmes, inabaláveis e abundantes. Assim seja, para a glória do nome do Senhor da Igreja, que é o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.